Olá, nação linda, mais uma live aqui com a gente no canal Timo Dias. É um prazer enorme estar com vocês, tá? E agora nós vamos vir com Mateus 24, 15 e 32, a grande tribulação, parte 2. Quem viu a parte 1 foi muito legal, né? Quando nós lemos a Escritura, gente, não é só a Bíblia não. Quando nós lemos a Escritura ou qualquer livro, tranquilo, sereno, analisando o detalhe, refletindo, a gente começa a pegar cada coisa que está escondida ali dentro, não é verdade? Muitas informações mesmo que nós não imaginaríamos, que jamais iríamos entender, porque o sistema religioso eles ocultaram muita coisa da gente, né, nação? Então, a grande tribulação, ela foi os 400 anos de escravidão, tanto dos incas mais astecas, que são as 10 tribos da casa perdida de Israel, como também da tribo de Judá. Deixa eu explicar uma coisa para você que é histórico, e nós já falamos isso algumas vezes aqui, né? Que os astecas mais incas, eles ficaram como escravos 400 anos certinho, desde a época que chegaram os espanhóis aqui e tomado tudo deles. Porém, os judeus, ou a tribo de Judá, ou os Yahudins, eu falo tribo de Judá para você saber que são os Yahudins, mas são judeus que estão na Bíblia da Almeida. Essa última tribo, eles não estavam aqui quando as outras tribos já estavam sendo feitas como escravos. Eles chegaram depois. Porque essa tribo de Judá, por elas terem tirado a sorte em Jerusalém, aí você vai ter que, para entender, tu vai ter que ler livro de Reis, livro de Crônicas, né? Você vai ter que ler os livros da onde eles foram norteados ali em Jerusalém. E a tribo de Judá, ela tira sorte e fica na parte central de Jerusalém, onde ficava ali o Monte Sião. Então, para essa tribo que foi sorteada e por sorte ela fica ali, ela não vem para cá para sofrer a maldição junto com as outras tribos. Ela fica lá em Judá e ela presencia a morte do nosso Salvador. Legal? Por isso, então, ela teve e não teve, né? Ela não participa do todo da escravidão de 400 anos. Ela só passa a ser escrava um quarto disso. Ou seja, apenas 100 anos a tribo de Judá ficou como escrava. Mas, porém, a intensidade dessa escravidão de 100 anos equivaleu aos 400 anos das outras 11 tribos. Você compreende? Por isso que você vai ver Yahushua dizendo que se ele não tivesse abreviado esses dias, ou seja, se a tribo de Judá tivesse passado os mesmos 400 anos que as suas irmãs, mas com a intensidade de castigo, ninguém ficaria vivo. Não ficaria ninguém vivo para contar a história da escravidão. Então, é só para você entender mais ou menos, porque algumas pessoas ficam em dúvida, calma aí, mas a escravidão foi de 400 anos, né? Então como que os judeus chegaram aqui e pela contagem não tem isso? É porque os judeus, se você fizer a contagem, aí começa a bater, né? Vai bater certinho, isso aqui não estamos inventando agora, nós sempre falamos isso, desde 2010 que nós trazemos essa informação para todos vocês. Então aqui não estamos criando nada agora, já é algo que nós já tínhamos pesquisado, já tínhamos mostrado e estamos mostrando para todos vocês aqui esta realidade. Legal, né? Então, na nação, a partir do momento que esses judeus eles passam a viver essa vida temporal de altos e baixos, o que é que nós queremos dizer para você? Queremos dizer que vai fazer muito sentido quando você lê de novo Mateus 24, mas muito sentido mesmo. Você vai
Gente, vai fazer sentido demais quando você começar a ler as Escrituras com esses olhos fora da religião, porque a religião não tem capacidade para nos ensinar o que as Escrituras quer falar durante toda a história que aconteceu com o nosso povo branco, com o nosso povo preto, inclusive. Na própria Inquisição, ela acontece na mesma época da escravidão. Enquanto muitos pretos morriam aqui na América, porque eles eram basicamente os astecas mais incas, os índios também eram dono dessa terra aqui, e na mesma intensidade também se morria brancos na Europa, porque a proposta que os Askenazi fazem para o povo da Europa é para que eles viessem povoar a América, e muitos europeus não queriam deixar a Europa e vinham para a América, e também não eram a favor do que estava acontecendo, porque embora não tinha ainda uma tecnologia avançada como hoje, mas a notícia se espalhava rápido, e os europeus, os nossos irmãos gentios, os nossos branquinhos, eles não aceitaram o que os Askenazi, que na época eram conhecidos como os Cavaleiros de Cristo, ou da Ordem de Cristo, ou Cavaleiro Templário, mas tinha muito nome esses Askenazi, muito nomes. Os Jacobinos, por exemplo, era uma maçonaria terrível, que hoje ela representa muito a maçonaria carbonara do lado sul do Brasil. E você encontra sobre os jacobinos na História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, em todos os volumes fala dos jacobinos. E essa bucha também que está no São Paulo também é parte deles. Então, o que eram os jacobinos? Os jacobinos, eles eram uma maçonaria que vinha com esse nome, um nome um pouquinho meio religioso, até porque eles sabiam que as pessoas, elas não eram religiosas, né? As pessoas, elas eram supersticiosas. E aí da onde vem a religião? A religião, ela veio, ela foi criada por causa da superstição das pessoas. As pessoas eram extremamente supersticiosas. E a superstição cria a religião. E foi baseado nesta superstição que os Cavaleiros Templários, eles vieram e tomaram conta de tudo que você imaginar. Então, é só para você poder ficar por dentro de que os judeus da Bíblia do Almeida, eles só viveram 100 anos como escravo, mas a intensidade do castigo valeu como se fosse 400 anos. Porque os astecas mais incas, embora teve muita perda, teve muita gente ali que foi morta, né, foi jogada aos leões, aos tubarões, enfim, mas a intensidade de castigo não foi tão alta quanto a dos judeus da Bíblia do Almeida, em termos de intensidade, mas foi muito sofrida em termos de tempo. Porque se por um lado, né, as outras tribos não tiveram essa intensidade de castigo que os seus irmãos judeus tiveram, mas eles tiveram a intensidade de número de anos, e foram 400, mas em 400 anos, gente, são 4 séculos. Tá? Se alguém disser para mim que isso não é grande tribulação, me desculpa. Se alguém falar para mim, isso não é grande tribulação, então me mostra uma grande tribulação além dessa, porque olha, o que eles passaram ali, o que eles sofreram, não está no gibi, essa coisa foi hedionda. E nós temos aqui, então, nação, o livro de Mateus, capítulo 24, do verso 15 ao 17, já começa assim, ó. Agora Yahushua vai falar para eles, e a gente vai aprender muito com essa passagem, que muitas vezes, dentro da igreja evangélica, nação, você esteve muito confuso, não é verdade? Quantas vezes você esteve confuso dentro da própria igreja evangélica com esta passagem? Então, olha aqui o que essa passagem vai dizer. Vamos lá. Quando, pois... Aí agora Yahushua para de falar. Tu vai ver que aqui a hora vai ficar muito mais claro. Yahushua falando de 2 épocas. Tá? Nós falamos no outro vídeo que Yahushua está falando aqui de 2 épocas. Ele está respondendo as perguntas que, se você quiser analisar bem, todo Mateus 24 é Yahushua respondendo às perguntas dos hebreus.
ele responde à pergunta dos seus apóstolos. Os apóstolos fazem uma pergunta: quando essas coisas acontecerão? Quando será o dia da tua vinda? E quando será o final do mundo? Então ele está falando, ele está dando 3 respostas, usando os 3 momentos, né, o momento que eles estavam presentes, o nosso momento de hoje e o momento futuro, né? Então, no momento deles, nós não estávamos ainda, não havíamos nascido. No momento de hoje, eles não estão vivos. E no momento futuro, os dois tempos, os dois grupos não conheceram ainda. Então, é muito justo o nosso erro, né? Então, analisa bem aqui com a gente o que vai acontecer aqui, ó. Ele fala agora, ele vai passar agora, ele volta para o tempo do que vai acontecer com os discípulos. Olha bem, ele diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação, olha aí, nação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Nação, nação, nação do céu. Essa passagem aqui, ela é uma passagem muito complicada quando ela cai na mão de pessoas erradas e que estão contaminadíssimas com a religião. Por quê? Porque, olha bem, quando você pega uma passagem dessa e dá na mão de um líder para ele falar de Apocalipse, para ele falar da volta do Senhor, né? Falar da grande tribulação e falar da besta, isso aqui é um prato cheio para as pessoas sentirem medo e, tendo medo ao extremo, essas pessoas vão ficar totalmente presas dentro do sistema religioso. Mas olha bem, será que o que você já ouviu desse Mateus 24, ou já leu, é o que o sistema nos ensinou? Vamos ver direitinho, para a gente não fazer confusão, baseado nesse entendimento simples e claro, sem enrolação, sem rasgar muito. Olha aí, ó. Vamos por parte aqui. Isso aqui tem que ter muito cuidado, ó. Ele fala: quando, pois, vides que a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação, nação? Vamos entender, alguns pastores, alguns padres, alguns teólogos, eles dizem que a abominação da desolação é um demônio, é a besta, é o sacrifício. Os judeus da ONU, os falsos judeus, dizem que é o sacrifício de porco que vai ser feito dentro do templo, né? Cada um fala uma coisa baseado na sua religião. Esse é o problema. As pessoas falam as coisas baseadas nas suas religiões. Que a abominação da desolação vai ser um monstro, vai ser um sacrifício de um porco, vai ser algo obscuro que vai acontecer, a besta do Apocalipse. Não, nação. Essa passagem não tem a ver com a época da besta, que inclusive a época da besta está sendo tratada também nesse capítulo 24. Mas não é a época da besta a abominação da desolação, tá? Não é a época da besta. Entenda bem, nação. Entenda bem. Então você precisa entender o seguinte: Edson, o que é a abominação da desolação de que fala o livro de Daniel e de que também fala o livro de Mateus 24? Gente, olha aqui, ó. A abominação da desolação, ela quer dizer sentimento de horror de si mesmo por causa da dor. Ou seja, essa abominação, ou seja, o que é abominar? Abominar, você tem que entender um detalhe. O que é abominar? Tá, vamos entender aqui, gente. Abominar,
ou abominação quer dizer o seguinte, é quando você passa a ter um sentimento de horror pelo estado de dor que você está passando. Por exemplo, se você ficar doente e alguém diz assim, ó, você vai morrer porque essa doença é contagiosa. Então você passa a ter uma abominação da desolação. O que é a desolação? A notícia de que alguém te deu, de que vai atingir você. Isso é desolação. O que é abominação? É a repugnância que você passa a ter de você por estar nesse estado que você jamais imaginaria que você estivesse. Você já viu uma pessoa baleada? Se você que já morou no Rio de Janeiro, algum lugar assim, foi lá e alguém baleou aquela pessoa, ela estava no chão caída. Aquela pessoa que estava caída no chão, ela estava com uma cara de horror, né? Por quê? Porque aquilo estava causando uma dor nela, da sensação que ela tinha toda hora de que ela ia dar o último suspiro e morrer. Então ela passava a ter abominação por ela, ou seja, ela fica assim, com sentimento de horror dela mesma, porque ela nunca se viu naquele estado. E isso contagia até as pessoas que estão perto, porque as pessoas também vendo a dor daquela pessoa no chão, aquela pessoa baleada, saindo sangue, tudo, nossa, terrível. Então aquela desolação que ela está vendo ali no chão, as pessoas também começam a sentir um horror delas mesmas, porque elas ficam pensando, pô, isso podia ter acontecido comigo, com um filho meu, com um parente meu. Então ela começa a se abominar, ela começa a ter uma abominação. O que é abominação? É sentimento de horror de si mesmo, por causa da dor da perca de alguma coisa, dor da perca de uma casa, dor da perca de um carro, dor da perca da própria vida que está indo embora. Quando você tem uma abominação, olha bem, quando você bate, um exemplo, a pessoa que bate com o carro e o carro dá perca total, você não fica assim lamentando, cara, por que eu fui correr tanto? Por que eu não vi aquela pessoa atravessando? Por que eu não dei a seta? Por que eu não deixei ele passar? Isso é uma abominação. Você começa a sentir o horror de você mesmo pelo que você fez. Por quê? Porque o que você fez causou uma dor, causou uma desolação. Às vezes só na tua vida, ou às vezes na vida de alguém, mas foi uma desolação. Então, a abominação da desolação são várias, mas aqui está falando da abominação da desolação de que falou Daniel. É aqui que você tem que começar a pegar. Porque a pessoa pensa, mas a abominação da desolação tem várias. Não, não tem várias. Quer dizer, é uma só, não é uma só. A abominação da desolação tem várias. Mas essa abominação aqui foi a de que falou o profeta Daniel, que isso ia acontecer com o povo de Jerusalém. E esse povo era a tribo de Judá, que de reis, de príncipes, de juízes, eles iriam com certeza ser levados como escravo para passar fome, para não ter mais dinheiro. Imagine, você vende uma herança de reis, príncipes, juízes, e agora a nossa herança não existe mais, porque foi roubada no meio do mar, de um continente para o outro. Nós viemos direto para este lugar aqui, aonde nem aqueles que eram o dono dessa terra, os astecos mais os incas, tinham as suas heranças. Uau, a coisa é muito repugnante, né, nação? Então, analisa bem esse detalhe aqui, ó. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Calma aí, vamos voltar ali de novo. Ó, vamos voltar ali de novo, né? Quando pus vídeo que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, veja, porque tem várias abominações da desolação. Quando você perde uma pessoa, quando uma pessoa está internada, quando uma pessoa bate com um carro, quando uma pessoa ela recebe uma surra por ter brigado com alguém, ou brigou com alguém, tudo é uma desolação, abominação da desolação. Porém, essa aqui foi a de que falou o profeta Daniel, para você não entender que só tem uma abominação na desolação. E aqui está dizendo o seguinte, olha,
está no lugar santo. Olha bem, quando você vê que a bênção da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lugar santo é esse, nação? Jerusalém. É o lugar dos escolhidos, é o lugar do povo de Arro, é o lugar onde Yahushua andou. Ali não era no Brasil, não é na América, não é na Europa, não é na Ásia, não é na África. Esse lugar santo era em Jerusalém. Era ali que Daniel havia sinalizado que acontecia um sentimento de horror devido à dor que esses judeus que nunca tinham provado da dor, eles iam sentir. Até porque eles nem consideraram a dor do próprio Salvador Yahushua no madeiro. Eles mesmo gritaram, sacrifica, mate-o, solte Barrabás. É muito interessante essa parte. Então aqui, quando pôs vídeo que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esses montes aqui, os pastores pegam isso aqui para dizer que é a grande tribulação. Nós temos que fugir para o monte, porque a besta está vindo aí, o anticristo. Não, gente. Ninguém é para fugir para monte, para campo, para cidade nenhuma. Você tem que ficar onde você está. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui Yahweh está falando com os seus apóstolos para eles saberem o que ia acontecer com os judeus daquela época. Aqui o Yahushua está dizendo que não era para os judeus fugir para o monte, mas era para os apóstolos fugir para o monte. Lembra lá em cima que os apóstolos estão conversando com Yahushua em particular? Então, Yahushua está dizendo o seguinte, todos os judeus que estão aqui vão ser levados como escravos, mas vocês, tá? Pedro, Lucas, João, Mateus, Bartolomeu, Judas, todos vocês que estão aqui comigo, quando vocês vides que a abominação da desolação, ou seja, aquilo que vai causar dor e vai fazer muito do judeu se lamentar, quando vocês vê que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, por favor. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Ele está alertando os apóstolos e os outros discípulos que estavam com Yahushua, que não estavam ali, mas consequentemente os apóstolos iam avisar eles. Ele está ali dizendo que era para eles, olha, quando vocês verem que vai atracar um navio aí em Jerusalém, vai ver uns caras meio assim, eu vou mostrar para vocês quem são, vocês vazam, vocês não entrem nesse navio, não acredite no que eles vão dizer que são meus, vão vir usando o meu nome, vão dizer que eu estou lá no deserto, vão querer levar vocês lá para ter um encontro comigo. Não caia na laiba deles, vocês são meus apóstolos, vocês fujam para os montes, não vai pegar nada dentro de casa, porque eles vão sair quebrando tudo, mas nos montes eles não vão. No monte, para o monte, eles não vão. É muito interessante, nação, essa palavra, né? Nossa, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver mais um pouquinho. Interessante, quando por vídeo de abominação, nossa, caramba. Fujam para os montes, porque nos montes eles não subiam. Lembra quando eu falei para vocês da questão da superstição? Os cavaleiros templários sempre foram supersticiosos. Aliás, tudo que você pega deles hoje tem superstição. Desde o signo do zodíaco a passar debaixo da escada, a superstição cria a religião. E foi baseado nessa superstição também dos europeus que os askenazes, conhecendo seus irmãos, criaram a Igreja Católica. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto para você. Vamos lá, vamos rodar aqui então. Então a abominação da desolação é sentimento de horror de si mesmo, por causa da dor. Depois você pode pesquisar no dicionário, tranquilo. Mateus 24, 18, 20 diz: e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê, nação? Porque vamos entender isso aqui mais uma vez. Eles estão em Jerusalém. Jerusalém não é nenhum dos continentes que se conhece, ela é uma terra no meio do Oceano Atlântico,
Hoje ela está submersa, apenas com um pedaço dela para fora, como uma ilha. E a Bíblia promete que essa cidade ela vai subir maior do que os outeiros. E todo mundo verá ela. Todo mundo em volta dela a verá. E aqui está dizendo o seguinte: quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Isso já aconteceu. Foi antes da vinda dos pretos para cá, porque esses que a Rússia está falando são os pretos, descendentes dos mesmos escravos que vieram para cá, para o Brasil. Então, esses escravos lá em Jerusalém, essa vinda desses judeus ia ser para o Brasil. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Ele está dizendo, ó, se vocês estiverem, vocês veem, vocês que são meus, e vocês verem que eles já estão aí, ó, vocês não vão buscar nem roupa, né? Mas aqui está dizendo, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Não foi, vocês já viram vários filmes, como que as mulheres pretas com seus filhinhos foram as mais sacrificadas, né? Eles davam um pontapé, davam um chute na barriga, matavam várias crianças, e às vezes abria até a mulher no meio. Muitas das mulheres que estavam escravas, elas foram experimentos para médicos da época. Nós temos vários livros aqui, inclusive o Lucas me mandou um, diretamente da África. Então tem muitas maldades que foram feitas, e as mulheres foram as que mais sofreram, inclusive as crianças que amamentavam. Nossa, gente, a coisa foi assim, que eu não quero nem contar aqui, que eu sei que tem criança que assiste o nosso programa, então não dá para a gente pegar fundo realmente o que nós queremos mostrar para vocês de verdade. Claro, tomara que um dia a gente consiga falar para vocês, mas se bem que vai trazer uma tristeza tão grande no coração de muitos, por muitas coisas que aconteceu com esse povo judeu. E você que está aqui, você é um judeu. Você é um Yahudim da Bíblia do Almeida. Olha, 70%, 80% do povo brasileiro pertence a uma dessas duas tribos, ou a Azer ou a tribo de Judá. Porque a tribo de Judá só está no Brasil. A tribo de Azer, ela está em toda a América e parte do Nordeste. E as outras 10 tribos da América Central para a América do Norte. Nós já fizemos vídeo aqui na internet, tem na nossa plataforma, os astecas mais incas. Mas olha que coisa mais diabólica, né? Então veja ali, ó. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naquele dia. Isso aconteceu, foi um problema sério. Nós temos um filme chamado Amistade. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no verão. Olha aí, por que não no inverno do verão em Jerusalém? Porque, primeiro, o inverno, existe o solstício e o equinócio. Depois a gente pode falar muito sobre o solstício e o equinócio. Essa matéria você vê muito ela no ensino médio. Se tem algum jovem nos assistindo que está no ensino fundamental, você não vai ver essa matéria no ensino fundamental. Somente no ensino médio fala do equinócio, solstício de inverno, solstício de outono, aí tem o equinócio aí do primavera e verão. Então você vai ver muito falar sobre o solstício e equinócio. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas você pode ir pesquisando para você entender o porquê que existe essa matéria na escola, não é por acaso. Então, o que acontece? Em Jerusalém, quando era no inverno, era muito complicado as pessoas conseguirem sair dali para ir para outro lugar. Primeiramente, por quê? Porque esse povo ia nu. Então, a primeira coisa que os senhores do mundo, escravagistas, mandavam eles fazerem para entrar no navio era tirarem as suas roupas. Foi onde eles começaram a ficar meio desconfiados. Eles vêm falar de Salvador, que está no deserto, e mandam tirar a roupa, mas nenhum deles puderam entrar no barco, no navio, com roupa. Por quê? Porque a desculpa era que eles podiam ter uma arma, alguma coisa ali que pudesse estar escondido, enfim. Então todos tinham que entrar nus. Todos, tanto homens como mulheres, como crianças. Não interessa se tivesse a mãe junto com a filha, se tivesse o pai junto com o filho, não interessa. Todos tinham que entrar nu. Por isso você vai ver lá em Isaías, no capítulo 8, verso 20, ou capítulo 20, verso 8, agora não me lembro mais, que o próprio Isaías ficou 3 dias e 3 noites nu, né, andando 3 dias e 3 noites. Algumas coisas eu posso esquecer aqui, nação, em termos de dias ou se é ano,
Mas ele ficou, parece que 3 dias, 3 noites nu. Mas se eu errei lá, depois a gente conserta aí, mas isso aí não vem ao caso. Mas ele ficou nu, para mostrar para o povo hebreu que é assim que eles iam ser levados como escravo para uma terra estranha que seus pais não conheciam. Então, eles mandavam sair, a mulher ficava nua, na frente da filha, na frente do filho, o pai, a mãe, não tinha essa. E eram todos jogados dentro do navio. Todos jogados. Eles não entravam assim, não tinham respeito, não. Eram jogados, empurrados, alguns resvalavam, batiam com a cabeça e morriam já ali mesmo. Né? Outros erravam, porque não tinha assim uma facilidade de você entrar no navio. Tinha que ser pulando. Né? Não era hoje igual a tecnologia que você tem uma ponte que te leva para lá, não. Tinha vãos, e esses vãos você tinha que pular para poder cair dentro do cais ali. E a pessoa que não tinha muita essa habilidade, ela caía diretamente no mar. Né? Então, esse é o problema, né? Porque já foi tendo baixas desse povo que chegou aqui como escravo, a nossa tribo de Judá, que hoje compõe basicamente 70%, 80% do nosso povo brasileiro, pelo qual você pode ser um, as chances é enorme. Então, esse povo, muito dos nossos familiares, porque a Yahushua, quando ele estava falando com aquele povo hebreu, ele estava falando com os nossos familiares, que na Bíblia do Almeida você não consegue enxergar como seu familiar, porque a religião te tampa essa verdade. Mas eram nossos familiares que o Yahushua estava falando e alertando sobre o que ia acontecer. Esse momento muito terrível que nós vimos aí. Então aqui está dizendo, quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Tá? E no sábado era complicado por causa do frio, do gelo, no inverno também, no inverno era terrível, e no sábado tinha a questão do juramento, né, que era feito ali. Que depois a gente fala mais um pouquinho sobre o sábado e sobre o inverno, mais um pouquinho mais detalhado para vocês, porque a hora passa muito rápido. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, isso que Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito. Então, a Yahushua está aqui alertando ao povo hebreu 2 detalhes importantes, nação. Está lembrando 2 detalhes importantes. Qual é o primeiro detalhe que ele está alertando? Ele está dizendo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Olha só, essa aflição, os pastores do sistema dizem que é na época da besta, dos 7 anos da besta. Primeiro que a besta não terá 7 anos. Ela vai quebrar o pacto, né, com o povo hebreu, e ela vai quebrar esse pacto, e depois ela vai mostrar suas garras. Né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas haverá grande aflição. Essa aflição não é da besta. Yahweh não está falando da época da besta aqui agora. Agora está falando da época que ia acontecer logo após ele subir aos céus. Então está falando da escravidão, do navio tráfico negreiro que ia ancorar em Jerusalém. Então ó, vai haver uma grande aflição. E você acha que 400 anos não foi uma grande aflição? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, porque nunca mais houve uma escravidão de 400 anos. E os 400 anos que você vê no livro de história está na Bíblia do Almeida. Está tanto em Gênesis como no livro de Atos. Está lá falando, não confunda com os 430 anos. E esses 430 anos, o povo hebreu não foi escravo por 430 anos. Eles tiveram bons tratos por parte dos hebreus, dos egípcios, 350 anos bons tratos por parte dos egípcios. Eles só ficaram 80 anos no sofrimento de uma pequena escravidão, que foi 1/5 dos 400 anos que eles passaram aqui na América. Então, se alguém falar para você, mas 400 anos de escravidão foi no Egito, na época de José, não foi, porque eles não viveram nem 100 anos como escravo. Ali foi 350 anos por bons tratos por parte dos egípcios e 80 anos apenas eles trabalhando em trabalho esforçado.
né? Então, eles não foram levados para o Egito, naquele Egito, como escravo em navios. Eles chegaram lá muito bem tratados e foram a pé. No Novo Egito, eles iriam de navio. Então, é muito importante você atentar a esse patamar de informação. Tá? Então, ali ele vai alertando, olha, que haveria tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. E se aqueles dias não fossem abreviados, olha bem, gente, se aqueles dias não fossem abreviados, é o que está dizendo a Escritura. Entenda bem isso aqui. Nenhuma carne se salvaria por causa dos escolhidos sendo abreviado aqueles dias. Então é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que por causa dos escolhidos, aquele dia foi abreviado. Foi o caso dos judeus, que eu acabei de falar bem no início da live, que eles não chegam a ser escravo por 400 anos, igual os seus irmãos, os astecas mais incas, estavam aqui, os chamados índios. Eles não chegam a ser escravos por 400 anos, porque eles chegam 300 anos depois que as outras tribos já estavam como escravos aqui na América. Porém, a intensidade do castigo desses judeus que só ficaram 100 anos como escravo equivaleu aos outros 300 anos a mais que os índios tiveram aqui, os astecas mais incas, mas não na intensidade de sofrimento como os pretos que vieram por navio da África Negra tiveram. Então, se por um lado temos as outras 10 tribos, 11 tribos, que elas não têm intensidade do castigo, mas elas teve a agonia de ter mais tempo na mão desses senhores do mundo. Então, e isso é muito importante você entender, que vale muito a pena você já pegar essa base. E se aquele, então ele fala aqui, então se alguém vos disser que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, que é o que eles iam chegar, né, para enganar os judeus. E como eles enganaram nossos irmãos pretos judeus, da Bíblia do Almeida, que simplesmente entraram no navio, a partir do momento que ele entraram no navio com a esperança de ver Yahushua, eles vieram para uma terra onde nunca viu nada, e perderam até a tua honra, inclusive perderam a sua identidade. Hoje você olha para um preto no Brasil, você não consegue identificar, você identifica ele como tudo, como bandido, traficante. Você vê a pessoa que olha para um preto correndo na rua, é um assaltante, esse preto vai roubar alguém, né? Então os pretos hoje eles têm ganhado essa fama como castigo também, de serem temidos pela sociedade se ele estiver mal arrumado. O preto, quando está bem arrumado, ele não é temido, não. Tá? Mas quando ele está quando ele está de short, de chinelo ali, bota um capuzinho, bota um bonezinho, pronto. Aí o preto, né, e não está arrumado de acordo com o padrão da sociedade, ele já caracteriza como um assaltante, como bandido, como uma pessoa do mal. E isso foi o que os pretos, que são descendentes de reis, herdaram de miséria por eles não satisfazerem a ordem e cumprir o mandamento de Arro, que era para ter cumprido, e ainda matar o Salvador no madeiro gritando, sacrificam. Querendo ou não, eles tiveram muita parte em cima disso. Então diz ali, porque surgirão, olha, agora ele vai dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Você sabia que aqui nessa época a Igreja Católica ela já existia, nação? Exatamente, Yahushua já sabia. Tudo isso aconteceu num período da Igreja Católica. Yahushua morre nesse período. E ele já sabia que essa religião estava trazendo vários anticristos, né, várias pessoas que já estavam acumuladas com a cúpula política da Grécia e Roma, para também, através das suas superstições, eles se aproveitaram das superstições das pessoas, e lembrando também que os judeus eram muito supersticiosos em relação à questão do Salvador, então eles vieram com essas religiões. E tudo aconteceu na época da história do Brasil.
Aí você vai dizer, não, é impossível, isso foi 2.000 anos atrás. Mas você viveu na época da história do Brasil? Não, está bem longe também, né? Quem tiver aqui, que tiver 100 anos hoje, pode ser feliz, mas ninguém viveu mais de 100 anos aí, mais de 120 anos, mais de 150 anos. Vamos botar 150 anos, porque a gente conta de vez em quando alguém com 117 anos, né? Mas ninguém aqui que está vivo hoje tem mais de 150 anos para poder dizer se 280 anos atrás é muito ou pouco. Não tem ninguém aqui com 280 anos de idade poder dizer, não, é mentira. Quanto mais 2.000 anos de idade, né? Eu tenho 2021 anos de idade, eu vi Jesus morrer na cruz. Nação, a coisa é bem séria. Então tá aqui, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. O sistema cristão já existia no modelo que tem hoje pela Igreja Católica. Tá? Depois que Martinho Lutero e João Calvino eles saíram, né, de dentro do catolicismo, claro, tudo uma armação, para criar aí uma segunda base de domínio mental, eles vêm trazendo mais forte essa questão aí de salvação. Eis que vou tenho predito. Aí a Rússia já avisa que ele já tinha dito, já tinha avisado, eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E a Rússia pede para eles não acreditar. Olha só, gente. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Você vê aí, às vezes, o pastor da Igreja Universal, Assembleia Batista, Presbiteriana. Aqui é a casa de Deus. Deus está aqui. Venha para cá. Né? Venha para a casa de Deus. Ele está aqui no nosso meio. Ele está dentro da igreja. O homem da mão furada está passando por aqui. Olha o que está dizendo lá no finalzinho, Eis que ele está. Se alguém disser que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, quando esses líderes falar para você que Deus está aqui na Igreja Universal, Deus está aqui na Igreja Assembleia, na Batista, Presbiteriana, na CCB, na Testemunho de Jeová, no Espiritismo, no Catolicismo, no Judaísmo, não acreditem. Você não pode, porque isso continua acontecendo desde a época que a Rússia ele avisou. Você viu que as duas épocas que ele está prevendo a desgraça dos judeus e a vinda deles são iguais. Quer dizer, o mesmo acontecimento que aconteceria lá também vai acontecer quase parecido na volta de Arusha, apenas com alguns detalhes que é preciso a gente se atenar aqui, tá, nação? Então diz aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, está sendo bem claro ali, olha o que está dizendo, nação. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha só, nação, como que aquilo lá não é a tribulação da besta do Apocalipse. Olha só como a Rússia ele vai falar aqui de uma maneira muito, muito, muito poderosa. Ele está dizendo aqui, gente, olha, vamos lá, vamos. Primeiro diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho. Então, veja bem, então a Terra não pode ser uma bola. Tá? Os terrabolistas que me perdoem. Mas a Terra não pode ser uma bola. Esse negócio que o Ocidente fica aqui em cima, no Brasil, e o Oriente fica lá no Japão, isso é conversa para boi dormir. Nessa questão de bola giratória. Aqui está bem claro que o Ocidente fica de um lado e o Oriente fica de outro. E não um em cima, outro embaixo, como os senhores do mundo quer que nós acreditemos que a Terra é uma bola. Então isso é muito forte, né, nação? Então logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então veja, logo depois daqueles dias, qual o dia? O dia que eles iam sofrer toda aquela perseguição, né? E já sofreram, os 400 anos da escravidão já passou,
Então, o terremoto não poderia acontecer na época da escravidão, e era isso que a Rússia estava dizendo aqui, porque para os discípulos e para muitos, no período da escravidão, e a Rússia ia vir naquele período dos 400 anos para livrar eles estavam pensando isso, então é disso que trata o Mateus 24, e a Rússia está dizendo, não, eu não vou vir para poder livrar ninguém dos 400 anos dessa escravidão, mas depois que passar essa escravidão de 400 anos, né, então logo depois dessa aflição, é o que está dizendo ali, no verso 29, né, logo depois dessa aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esse é o terremoto, nação. Então, quer dizer, desde a época que acabou a escravidão, nós estamos aguardando esse dia que não foi anunciado em lugar nenhum do planeta. E só agora que está sendo anunciado o terremoto. Nem evangélico sabe disso ainda. Nem católico, nem evangélico, nem judaísta, nem religioso nenhum do mundo todo. Nem os artistas, ninguém, nem os próprios políticos, ninguém sabe desse terremoto, por mais que isso esteja escrito na Escritura em toda parte, inclusive nos próprios apócrifos. Então veja só que ele fala, e logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, da escravidão que houve aqui no Brasil, na América também, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Nação, por que a Rússia fala que cuide para que esses dias não aconteçam no inverno? Por que a Rússia está dizendo isso? E nem no sábado, porque no sábado seria o dia onde o povo hebreu, a tribo de Judá, eles estariam descansando, estariam distraídos, estariam dispersos, estariam menos vigilantes, porque era o dia em que todos os judeus, a tribo de Judá, eles deixavam de fazer tudo para poder fazer as suas honrarias ao Criador. E isso se tornou quase como se fosse uma religião. Então a grande tribulação, ela já aconteceu. Não vai existir outra, ele fala lá em cima. Não existirá outra tribulação como aquela de 400 anos. É o que o sistema evangélico, eles não entendem. Edson, não vai ter grande tribulação. Gente, a grande tribulação acabou com os pretos. O que vai ter agora é o reino da besta, o império da besta. E no império da besta é o acerto de contas, é a finaleira. Tanto que Arro vai separar os seus para não estar na mão da besta. Então vai haver, sim, claro, uma tribulação, mas a grande tribulação, ela já aconteceu, que foi a escravidão do nosso povo no Brasil e na América. E é disso que o Mateus 24 está tratando. E o Apocalipse confirma essa informação no livro de Apocalipse 7, onde tem uma grande multidão de todos os povos, porque a grande tribulação não foi só com os pretos, foi com os branquinhos também. Lembra que teve um povo branco que Paulo pregou, e a Rússia, e eles aceitaram a Rússia, foram contra o governo de Roma e da Grécia. Essas pessoas foram jogadas na Inquisição pela fogueira, e era o povo branco. E quanto eram mortos pretos no Brasil e na América, eram mortos branquinhos na Europa na época de Carlos V. No mesmo tempo em que ali imperava o sistema de Martinho Lutero e João Calvino. Porque Martinho Lutero e João Calvino vieram antes de Arusha, antes do Salvador. Então você veja que quando você pega a história do Brasil, que você achava que nunca você ia conseguir ligar ela à Bíblia, mas na verdade a história do Brasil é uma continuação das Escrituras. Só que ela foi colocada como história acadêmica, tirada do patamar do religioso, porque eles religiosos tornaram religioso tudo que eles quiseram colocar, e o que eles não podiam tornar religioso, eles tornaram acadêmico, dividindo assim toda a história que nós temos hoje. E somente quando os apócrifos viessem é que as coisas iam ser esclarecidas.
Então ele está dizendo, então aparecerá no céu, depois do terremoto, depois do sol e a lua, então aparece, quem é que vai aparecer no céu? O sinal do Filho do Homem. Não é o Filho do Homem, é o sinal do Filho do Homem. Vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Quem é o sinal do Filho do Homem? O Filho do Homem é Yahushua, mas quem é o sinal? Melquisedeque. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Yahushua vem logo após o sinal. Claro que aqui ele está resumindo os acontecimentos, né? Ele está aqui resumindo o acontecimento. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Veja, primeiro ele fala do sinal Melquisedeque, mas aqui, claro, ele está resumindo, depois vem Yahushua. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha aqui, ó, porque ele vai, naquele dia, selar na testa os seus 144 mil das 12 tribos de Israel. E esses foram os escolhidos, não é para ser salvo apenas. Eles foram escolhidos para serem selados logo na primeira leva. Depois, claro que vai ter uma tratativa toda especial que Yahushua não permite que ninguém venha saber. Tá? Se você está aí dizendo, eu quero os seus 154 mil, então, calma, 154 mil é uma questão de justiça para uma parte desses pretos, que não são todos, né? Mas a tratativa que Yahushua tem para toda a humanidade, ele não deixou claro o que ele vai fazer, até porque muitas pessoas iam querer ser salvas por interesse, né? Ele vai fazer isso comigo, então eu quero estar com Yahushua. Então, tanto que ele chega a dizer que se nós soubéssemos as coisas que tem preparado para nós, nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram o que Yahushua tem preparado para toda a humanidade. As pessoas estariam sendo salvas por interesse. Então Yahushua não fala o que vai acontecer com a humanidade, apesar de nós sabermos que esses 154 mil serão escolhidos para estar ali selado, para ajudar Yahushua, né, de forma natural, porque se Yahushua não tiver ajuda, o poder dele acaba com tudo, e não é o objetivo de Yahushua. Então ele quer tornar o mais natural possível essa guerra que vai ter. E ali está dizendo bem claro, né, a passagem. Aprendei, olha aqui, ó. E essa passagem aqui, nação, ela é uma passagem muito interessante, porque é onde a religião judaica está deitando e rolando em cima dessa, dizendo para as pessoas que eles estão hoje, eles são os verdadeiros judeus, estão nesse Israel criado pela ONU, batendo cabeça lá no muro que eles levantaram. Por quê? Porque eles falam que eles voltaram para Israel por causa dessa passagem da figueira. Agora veja bem, você que está aí no judaísmo e ainda está em dúvida se esse judaísmo é verdadeiro ou não, veja se essa passagem tem alguma coisa a ver com a ida de alguns judeus em 1948 para esse Israel. Olha bem. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Ok. Isso aqui está dizendo alguma coisa de volta de judeus? Vamos ver. Vamos lá. Somente assista. Não, é na parte 3. É na parte 3. Deixa eu ver se dá para botar. Não, deixa eu botar aqui, ó. Igualmente, quando vede todas essas coisas. Tá falando da figueira, né? Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que quer dizer a palavra da figueira? Em nenhum momento está dizendo que foi a volta de algum judeu sozinho para Israel, mas sim das coisas que nós lemos aqui,
que elas terão que acontecer nação contra nação, reino contra reino, abominação da desolação, quando vir que eles estão vindo, fuja para os montes. Quando essas coisas acontecerem, que coisas? As coisas que você acabou de ler conosco aqui, né, nação? No Mateus 24. É disso que está se tratando a parábola da figueira. Dá uma olhadinha depois lá de novo em Mateus 24, 33. Né? 33. Você analisa lá certinho em Mateus 24, 33, se a parábola da figueira está falando de volta de algum judeu, ou se está falando das coisas que nós acabamos de ler quando elas acontecerem. Né? Assim como a figueira brota quando chega o verão, quando chegar esse dia da escravidão, eles iriam ser levados. E os que não eram para ser levados tinham que subir para o monte, não pegar nada dentro de casa. E também nos últimos dias, quando chegasse o terremoto, o sol não brilhasse, a lua não brilhasse, era que a vinda dele estaria próxima. Então a Rússia está desvendando aqui 3 situações. A decadência dos judeus, a vinda dele e o fim do mundo. O fim das coisas do mundo. Ou seja, o fim de Terror, né? Vamos dizer assim. Então, nação, é muito importante quando você pega essa passagem. Eu gostaria muito que vocês lessem de novo Mateus 24, né? Descontaminadíssimo da religião. E você vai ver que, Edson, aonde é que eu tenho que me basear no Mateus 24? Se baseia lá no capítulo 24, verso 1, da pergunta dos apóstolos. Ele faz a pergunta: quando essas coisas vão acontecer, que é a queda de Jerusalém, dos judeus, quando será o dia da tua vinda, segunda, e quando será o fim do mundo. Então, todo Mateus 24 se baseou, e a Ruth explicando esses 3 momentos, para que ele jamais pensasse que a Rússia ia voltar no momento que ele estava imaginando que ia ser. Tá bom, nação? Então, é uma passagem muito forte, né? Então, daqui a pouquinho nós viremos com a parte número 3, vai ter a 3 ainda de Mateus 24, né? E é muito importante a gente pregar todo o capítulo, falar para você, anunciar todo o capítulo, que é uma parte assim, muito forte do processo. Tá bom, gente? Então, gente, não confunda Jesus com Yahushua. Esse Jesus de 2000 ele não existiu, tá? E nem os pastores nem teólogos conseguem confirmar essa data tão maluca do 2000 anos. Não é verdade. Yahushua não existiu. Jesus não existiu, e nem muito menos de 2000 anos como Salvador da humanidade. Quem nos salvou foi Yahushua, 280 anos apenas, em plena época da Inquisição dos branquinhos na Europa e da morte dos pretinhos na América. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança, e que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto, e até que venhamos a estar nesse plano, que a Rússia te carregue nas palmas de suas mãos. E até a próxima live, nação. Vamos ligado, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Valeu.